Pessoal, continuar o conteúdo aí, falando um pouco sobre divisão de polinômios agora aqui. Então, olha só, coloquei aqui para fazer a divisão desses polinômios aqui, ó, polinômio, né, A pelo polinômio B, né? Na forma, assim, vou escrever aqui, seria essa fração aqui, ó, x à quarta mais 3x ao cubo menos x mais 5 dividido por x ao quadrado menos 2x. Primeira coisa, só tem como fazer divisão de dois polinômios se esse polinômio aqui de cima tem o grau maior ou igual ao grau do polinômio de baixo, né? Então, essa é a primeira coisa a ser observada. E a gente organiza aqui, ó, método da chave, ó, x à quarta mais 3x ao cubo menos x mais 5 dividido por x ao quadrado menos 2x. A gente pega essa maior potência aqui, né, x à quarta, e divide pela maior potência aqui, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai expoente. 4 menos 2 vai dar 2. Então, aqui vai dar x ao quadrado. Aí eu multiplico, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes menos 2x vai ficar menos 2x ao cubo. E eu faço esse polinômio de cima menos esse polinômio de baixo. Então, x à quarta menos x à quarta vai dar 0. Não precisa nem colocar o 0 aqui, ó. 3x ao cubo menos o menos 2x ao cubo vai ficar, ó, aqui 3x ao cubo menos com menos mais 2x ao cubo. Então, vai dar 5x ao cubo. Menos x mais 5, eu vou repetir. Menos x mais 5. Aí, continuo, ó. Pego a maior potência aqui, ó, 5x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, faz lá, 5x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, vai dar 5, né? Positivo, positivo, dá positivo. X ao cubo dividido por x ao quadrado, mantém a base, subtrai expoente, então vai dar x. Aí eu faço 5x vezes x ao quadrado, 5x ao cubo. 5x vezes menos 2x vai ficar menos 10x ao quadrado, certo? Aí aqui vai ficar, então, faço esse polinômio aqui, menos esse de baixo aqui, ó. 5x ao cubo menos 5x ao cubo vai dar 0. Observa que aqui, olha só, né, esse de cima aqui não tem x ao quadrado. Quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Então, aqui, esse menos x mais 5. Tem gente que gosta de fazer o seguinte, ó. Tem gente que gosta de colocar aqui assim, ó. Como esse é um polinômio de grau 3 e aqui não tinha x ao quadrado, é como se fosse 0x ao quadrado menos x mais 5. 0x ao quadrado é a mesma coisa que 0, né? Por que tem gente que gosta de colocar esse 0x ao quadrado aqui? É na hora de fazer a operação, ó, 0x ao quadrado menos o menos 10x ao quadrado vai dar, ó, 10x ao quadrado, né? Então, esse 0x ao quadrado nem precisava estar aqui. Nem precisava estar aqui. Mas você tem que ficar atento que aqui embaixo, como tem um x ao quadrado, e aqui em cima não tem nada de x ao quadrado, é como se fosse 0. Então, seria 0x ao quadrado menos com menos 10. Aqui vai ficar mais 10x ao quadrado. Aqui, por exemplo, aqui não tem x. Aqui embaixo não tem x. É como se fosse 0x, não tem termo independente. É como se fosse 0. Então, é menos x menos 0, vai ficar menos x. 5 menos 0 vai ficar 5, certo? E aí a gente continua a divisão. Então, aqui, ó, 10x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 10, né? Então, eu faço 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. 10 vezes menos 2x vai ficar menos 20x, né? Então, aqui coloco aqui, faço um menos outro. 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado vai dar 0. Menos x, menos com menos vai ficar mais 20x. Menos x mais 20x vai dar 19x. 5 menos 0, porque aqui não tem nada, é como se fosse 0, vai dar 5. Né? Isso aqui é o que a gente chama de resto da divisão. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, x à quarta mais 3x ao cubo menos x mais 5, que é esse polinômio aqui, certo? Dividido por esse polinômio aqui, que é o x ao quadrado menos 2x, vai ser igual a isso aqui, né?
que é o x ao quadrado, mais 5x mais 10. E o resto da divisão, né? Eu coloco aqui, ó, mais o resto da divisão, que é isso aqui, eu coloco aqui, ó, 19x mais 5 sobre isso aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. É assim que é a forma de representar, né, o resultado da divisão. É mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. O que é 7 dividido por 2? Se você fizer a divisão de 7 por 2, 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 vai dar 1. O resto é 1. Então, a gente fala que 7 dividido por 2 é igual a 3 mais o resto, que é 1, sobre o denominador aqui, que é 2. Ó, né? Se você fizer essa conta aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Vai dar 7 sobre 2. Ó, né? Então, a gente pega, na verdade, na hora de organizar, né, isso aqui é o resto da divisão. Né? Quando isso aqui dá 0, a gente fala que a divisão é uma divisão exata. No caso, não é uma divisão exata. Então, a divisão disso aqui por isso aqui, que eu escrevi aqui, ó, essa fração aqui, ó, ela vai ter isso aqui que eu escrevo aqui, mais o resto da divisão, que eu ponho aqui em cima, aqui, ó, 19 mais 5x, dividido por x ao quadrado menos 2x, que é o que estava aqui, ó. Certo? Eu vou fazer mais alguns exemplos aí, ó. Aqui, ó, vou pegar isso aqui, ó, vamos calcular essa divisão aqui, ó. Vou fazer essa divisão aqui, ó. Então, vou fazer divisão de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 1, que está aqui, ó. Certo? Então, eu faço, ó, x ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Então, é x ao cubo dividido por x. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai expoente. Ó, 3 menos 1 vai dar 2. Aí eu faço x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. E faço o polinômio de cima menos o polinômio de baixo aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar menos x ao, vai ficar mais x ao quadrado. Aqui vai ficar mais x ao quadrado, né? Que é 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado. 2x menos... Aqui, como não tem x, é como se fosse 0x mais 0. 2x menos 0x vai dar o próprio 2x. E o 1 menos 0 vai dar o próprio 1. Aí eu faço x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Né? Aí eu faço x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 dá x. E aí eu faço de cima menos o de baixo. Ó. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0. 2x menos x vai dar x. Como aqui não tem nada, é como se fosse 0. 1 menos 0 vai dar 1. X dividido por x vai dar 1. Certo? E aí eu faço a multiplicação aqui. Ó. Então, 1 vezes x vai dar x. 1 vezes 1 vai dar 1. Faço de cima menos o de baixo. X menos x é 0. 1 menos 1 é 0. Então, o resto aqui, ó, deu 0. Quer dizer que a divisão é exata. Ou seja, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 1. Ou seja, isso dividido por isso vai ser igual, né? Como deu uma divisão exata, eu vou copiar só esse termo aqui, colocando ele aqui, ó. É o x ao quadrado mais x mais 1. Como o resto é 0, eu não preciso colocar aqui o 0 sobre alguma coisa. O resto a gente coloca ele aqui em cima. Mas como ele é 0, você não precisa escrever isso aí. E aí a gente tem essa resposta aqui. Beleza? Só que aqui, olha só, então x ao quadrado mais x mais 1. Né? Guarda esse resultado, x ao quadrado mais x mais 1. Né? Só que aqui a gente pode usar, né, uma forma de calcular que a gente chama de Briot-Ruffini, aqui, ó, Briot-Ruffini, né? Essa forma de... Eu vou até dar um print aqui, quer ver? Para colocar aqui, ó. Então, esse é um mecanismo que a gente tem de divisão polinomial que a gente pode fazer em alguns casos, né? Então, aqui, ó. Chama Briot-Ruffini. Briot-Ruffini, então, é um método de divisão que a gente pode utilizar. Olha só, então, esse exemplo que eu fiz aqui, que a gente viu ali que a resposta deu x ao quadrado mais x mais 1, se eu não me engano,
Eu vou até deixar a resposta aqui, que tem que dar a mesma resposta, x ao quadrado mais x mais 1. Né? Olha só, toda vez... Então, eu vou copiar aqui, ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 1. Sempre que eu for fazer uma divisão de polinômios, e esse polinômio que está aqui embaixo for um polinômio de grau 1, né? For um polinômio de primeiro grau, você pode usar esse dispositivo de Birolfini. Como que a gente faz o dispositivo de Birolfini? Né? Como que a divisão é feita? Então, a gente faz assim, ó. Vou fazer aqui. A primeira coisa que você monta é isso aqui, ó. É uma chave que você monta aqui. Aqui, ó, nesse lugar aqui, você vai colocar o número que é o seguinte. Você vai pegar o denominador, que é o polinômio de primeiro grau, e vai igualar ele a zero. Então, aqui, ó, x mais 1 igual a zero. Passa 1 para lá, x igual a menos 1. Então, achou a raiz do polinômio de baixo, você põe ela aqui. Então, aqui é menos 1. Então, eu pego o denominador, igual a zero e acho a raiz. Está aqui, ó. Nesse lado aqui, eu coloco os coeficientes do polinômio de cima. O que é isso? O que é isso aí? Ó, x ao cubo. Quem acompanha o x ao cubo aqui, como não tem nada, é igual a 1. Então, eu ponho 1 aqui. Ó. O x ao quadrado aqui. Ó. Quem acompanha o x ao quadrado aqui é o mais 2. Então, eu coloco 2 aqui. Ó. Né? Quem acompanha o x aqui ó, é o 2. Então, eu ponho 2 aqui. Ó. E o 1, que é o termo independente que a gente fala, eu coloco ele aqui. Então, a gente monta o Birolfini assim, ó. Então, esse número que está aqui é a raiz desse denominador. Ou seja, eu pego o denominador, igual a zero, acho o valor de x e ponho o valor aqui. E do lado de cá eu ponho os coeficientes, que são os números que acompanham cada uma das potências. Então, x ao cubo, quem acompanha é o 1. X ao quadrado, quem acompanha é o 2. X, quem acompanha é o 2. E o termo independente aqui é 1. Se algum deles for negativo, por exemplo, se aqui fosse menos 2x ao quadrado, aqui era menos 2. Certo? Beleza. Como que é feito o Birolfini? Então, a gente faz assim, ó. Primeira coisa, eu pego esse número aqui, esse primeiro número aqui, e desço ele aqui, ó. Coloco ele aqui embaixo. Então, sempre começo descendo. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento agora, para todos os outros termos, que é o seguinte, ó. Eu faço menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. O resultado eu coloco em cima do próximo aqui. Ó. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Põe o menos 1 aqui. E soma esses dois aqui. Ó. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Agora faço a mesma coisa. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Resultado põe aqui em cima. Soma os dois. Ó. 2 com menos 1 vai dar 1. Aí vou fazendo isso. Ó. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Terminou de fazer isso, a sua resposta já vai estar aqui. Ó. Primeira coisa, você vai fazer uma linha aqui. Põe aqui uma linha pontilhada aqui. Isso que sobrou aqui é o que a gente chama de resto da divisão. Vamos voltar lá na divisão por chave que a gente fez. Olha o resto da divisão aqui. Ó. O resto da divisão aqui é 0. Se aqui tivesse dado 2, aqui também tinha que ter dado 2. Então, isso que sobra aqui, esse último número aqui é o resto da divisão. Certo? E como que eu chego na resposta que a gente viu aqui, que é x ao quadrado mais x mais 1? A gente chega na resposta assim, ó. A divisão, como o polinômio de cima é grau 3 e o polinômio de baixo é grau 1, a resposta vai ser um polinômio de grau 3 menos 1, 2. Então, a minha resposta é um polinômio de grau 2. Então, eu vou escrever ele aqui assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Como eu estou fazendo a divisão de um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, então eu tenho que pensar que 3 menos 1 vai dar 2. Ou seja, a minha resposta é um polinômio de grau 2. O valor do A, o valor do B e o valor do C são esses números que sobraram aqui, ó. A, B e C. Então, eu coloco 1 no lugar do A, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 1 no lugar do B, 1 vezes x, x. E 1 no lugar do C, mais 1. Então, essa é a resposta da divisão. X ao quadrado mais x mais 1. Que é justamente o que a gente encontrou como solução aqui em cima. Certo? Eu vou fazer mais exemplos disso aí.